Brasil que não acaba mais. E aqui no Olá Curiosos eu falei outro dia de um livro que eu ganhei de presente, que é esse aqui, Seleção de Jaleco, que foi escrito por uma dupla de médicos, né? O doutor Lucídio José de Oliveira, que é obstetra, e o Roberto Vieira, um velho conhecido, um velho amigo, oftalmologista. Vou contar um pouquinho da história do Roberto, 57 anos, médico, como eu falei, e escritor também pernambucano. Ele teve seu primeiro conto publicado em 2006 no caderno de contos de futebol do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. Ele escreveu um texto sobre o suicídio do atacante, olha, Sandor Kossis, que eu era membro do júri, né, Roberto, não foi isso? Ó. É a foto aqui no jornal. O seu foi o melhor. O seu foi o melhor de todos. E desde 2007, o Roberto colabora com o blog do jornalista Juca Kfouri e mantém o blog do Roberto. Ele já publicou 12 livros sobre futebol. Aqui na minha estante de livros de futebol tem livro seu aqui, sobre o Náutico, não foi? Sobre o Náutico. Isso. Sobre o Náutico, o time de coração dele. E teve a honra ainda de ter o seu nome incluído na Bibliofute em 2019, que está aqui também, e no site do Museu do Futebol de São Paulo em 2021. E agora, né, vamos falar desse livro sensacional, a ideia é excelente, que conta história de jogadores que foram médicos também. E o curioso é que vocês demoraram, né, 10 anos para lançar esse livro. Aí você precisou de um obstetra para fazer a coisa sair, para nascer, Roberto. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Tudo nasceu de uma conversa, né? O Lucídio agora foi, acho que, o parto mais prolongado da vida do Lucídio, porque 10 anos, meus filhos me disseram que o elefante são 22 meses de gestação, mas esse livro ultrapassou todos os limites. Mas começou nas conversas, né? A gente se encontrava muito. Eu sou fã do Lucídio há muito tempo. Ele escreveu Náutica, a Bola e as Lembranças, que é as obras-primas do futebol brasileiro sobre futebol. E o Lucídio, ele começou a conversar. A gente sentava num barzinho, ficava conversando, dizia, fulano foi médico, foi jogador, lógico, começava Tostão, Sócrates. E aí a gente ia colocando outro mais. Aí um dia eu peguei um guardanapozinho, né? E no guardanapo no barzinho eu comecei a fazer a escalação. E quando a gente começou a colocar os nomes, a gente teve uma hora que a gente quis fazer um time, um sistema tático que funcionasse com os jogadores. E às vezes era meio complicado. Mas o WM funcionou perfeitamente bem. E aí começou com o Marcial. Tem muito mineiro na seleção. É incrível como mineiro gosta de jogar bola e ser médico. E veio o Marcial, o Nariz era óbvio, né? Tostão e Sócrates era óbvio. Afonsinho também, né? Por exemplo, Lucídio era fã de Carvalho Leite e Pedro Amorim, baiano, né, que jogou no Fluminense. Então eram nomes mais ou menos óbvios. Aí começou um pouco complicado. Quem vai fazer a zaga com o Nariz? E eu lembrei de um professor meu, Gilson Saraiva, hematologista aqui, e fundou aqui o EMOP em Pernambuco. Então, o time foi se formando. E a gente tentando ajeitar a posição de cada jogador. Quando completou isso, aí a gente disse, pronto, está pronto, né, o livro. Aí eu cheguei, tinha que complicar um pouquinho mais. Disse, não, Lucídio, mas veja, tem Gilberto Cardoso, que foi presidente do Flamengo, e vamos botar o médico da seleção, Newton Paz Barreto, aí começamos tudo de novo. E será que teria um técnico que tenha sido médico? E aí apareceu o Bilardo, né? Mas aí veio o Círio, disse, mas é Argentina. Eu disse, o cara é argentino, mas vê só o fato de um médico ter sido campeão do mundo, a gente pega Bilardo e traz para cá, né? Que é uma história fantástica de Bilardo. Quando a gente vai completando tudo isso, vem um negócio chamado pandemia. E aí o livro que estava já todo pronto para ser lançado, não havia muito espírito para se lançar o livro, né? Acho que a tristeza foi universal e lançar um livro naquele instante. E vai passando o tempo. Teve ainda, agora eu lembrei, Marcelo, desculpa se eu falar muito, viu, Marcelo, porque eu sou um verdadeiro papagaio, como eu estou falando.
Estamos aqui para E, isso. e aí teve um agravante no meio do caminho, porque aí eu disse, bom, mas veja, a gente podia tentar um depoimento com Salomão. Né? Salomão jogou no Vasco, jogou no Santos, no Náutico, neurologista. Esse foi mais tranquilo, que Salomão convive aqui em Recife. E aí eu tive mais uma ideia mirabolante. Eu disse, bom, mas o prefácio podia ser de Tostão. O Tostão é meu ídolo de infância. O pessoal era fã de Pelé, eu era fã de Tostão. Inclusive, o descolamento de retina de Tostão e a cirurgia dele no Texas foi a primeira luzinha na minha vida para ser oftalmologista. E quando ele deixou o futebol em 73, então eu acompanhei aquilo tudo, e quando ele volta como comentarista, eu tive a ousadia de mandar um e-mail para Tostão explicando a história, o fato todo, e se ele podia fazer o prefácio. E aí demora um pouco, Tostão dá a resposta, diz, rapaz, eu não sei, tal coisa, faça. Aí ele demora um pouquinho, ele faz, já era uma vitória. E outra coisa que atrasou o livro foi porque aí eu tive a ideia fenomenal de achar Afonsinho. Achar Afonsinho, eu achei Afonsinho, Valdir Apel, goleiro, escritor, né? Tenho a honra que ele é amigo meu, amigo do Lucídio há muito tempo. E aí Valdir conseguiu o celular de Afonsinho. Eu achei Afonsinho na barca Rio Paquetá. E ele atendeu, aí quando eu contei, ele disse, Roberto, deixa eu chegar em Paquetá e você liga depois. Aí eu liguei, fiz a primeira parte da entrevista com ele. Eu já estava maravilhado, porque era incrível, era algo totalmente fora. Né? Afonsinho era outro ídolo meu. E a segunda parte da entrevista com Afonsinho foi feita com Afonsinho em Jaú. Ele estava no interior paulista. Então foi uma entrevista, começou no Rio, teve uma parte em Paquetá, terminou em Jaú. E Afonsinho maravilhoso, eu emocionado, e foi muito, muito importante a entrevista. E eu estava diante de um ídolo, de uma parte daquilo que eu conheci como garoto, né? O Afonsinho, um grande jogador que simplesmente não era convocado para a seleção pelas posições dele, pelo cabelo comprido, pela barba, e foi uma honra imensa. Só que também atrasou o livro, mas era sempre um atraso do livro para um livro melhor. Quando é que você parou de ter ideia fenomenal? Agora chega, Roberto. Agora chega. Quem que falou isso para você? Rapaz, vê só, isso vem de uma fase porque eu também toco um pouquinho, né? E eu toco um pouquinho de violão, e uma vez eu estava com um cara no estúdio, e teve uma música, estava eu com o pessoal, e a gente demorou 2, 3 meses gravando, e rebuscava, e fazia uma coisinha. Aí ele chegou para a gente e disse, Roberto, tudo na sua vida tem um determinado instante que você tem que soltar o barco e deixar ele ir embora. Porque se todo dia você acordar e você for procurar alguma coisa para rebuscar, você não vai lançar aquilo nunca. E eu também tinha outro receio, né? Porque, assim, Lucídio está com 89 anos de idade. Então, assim, ele continua produzindo, escrevendo no ritmo maravilhoso, mas ele ficava angustiado o tempo todo. Roberto, tem que lançar. Eu disse, mas tem a pandemia. Aí teve uma hora que eu disse, Lucídio, apesar da pandemia, o mundo precisa de alegria. E livros, música, arte é alegria. Então, eu acho que já que a gente escreve e está fazendo isso, é uma alegria para as pessoas que vão pegar o livro e vão ler. Vai ver, Marcelo, termina o livro e o Lucídio tinha ficado com um 12º jogador que a gente não colocou na equipe, e que era o doutor Antônio Dourado Cavalcante. Ele é um pernambucano aqui de Nazaré da Mata, que faleceu com 100 anos, e Lucídio, inclusive, conheceu em Cachoeirinha, aqui no interior, quando ele clinicava no interior. E doutor Antônio Dourado, ele foi da seleção baiana campeã brasileira de seleções, né? E ficou fora do livro. Mas, em compensação, a família, quando soube que Lucídio estava escrevendo como ele, como 12º jogador, entrou em contato com o Lucídio, e foi maravilhoso para a gente. Então, o livro continua... Se a gente fosse parar, não teria sido lançado ainda. Roberto, agora tem diferentes tipos de personagens aí, né? A gente pega o Sócrates, por exemplo, ele estava fazendo a faculdade de medicina e jogando ao mesmo tempo, né? A gente tem histórias de que ele chegou no Pacaembu um dia para jogar, né, com a roupa da escola, né? E estava no tempo do Botafogo, de Ribeirão Preto ainda, aquela coisa toda. O Tostão foi fazer o curso de medicina depois que teve o problema na retina, né?
Conta um pouquinho, só dá um panorama geral, assim. A gente não teve jogador, os mais antigos, que eram médicos e jogadores ao mesmo tempo, né? Isso nunca É complicado, existiu. porque é complicado, Marcelo. Veja só, quando eu estava na faculdade de medicina, em 84, 85, eu tinha um colega que hoje é otorrino, que é Bartô. Bartô chegou a jogar no Santa Amaro. E eu pensei em alguma coisa desse tipo, porque eu bati uma bolinha. Mas já era incompatível, porque a gente tinha 2 períodos e o futebol ele já era 2 períodos. Então, assim, era uma loucura completa, total e absoluta. O curso de medicina, por exemplo, diferente de engenharia, ele é 2 períodos. Ele é manhã e tarde, e num determinado momento você começa a ser 3 períodos, porque você começa a dar plantão. Eu tive momentos como estudante que eu passava 4 dias fora de casa. Então, Sócrates talvez tenha sido o último que conseguiu conciliar as 2 coisas. O restante, por exemplo, Marcial, ele parava a faculdade, depois ele voltou para anestesia. Pedro Amorim voltou para fazer. Salomão fez o primeiro ano, parou no Náutico, aí para seguir em neurologia. Afonsinho conseguiu conciliar porque ele tinha um passe. Ele era proprietário, ele era dono do passe dele, conseguia, com isso, continuar a faculdade com muita dificuldade. Então, assim, o fato da gente ter feito uma seleção em que todos têm nível de ter estado no selecionado, alguns não tiveram. Mário de Castro, que terminou muito cedo. No final, ele não queria mais jogar bola no Atlético Mineiro porque ele queria ser uma pessoa séria e cursar medicina, né? Martiniano Fernandes é catedrático aqui da faculdade. Então, Martiniano Fernandes também teve que deixar o Santa Cruz. Martiniano Fernandes tem um fato fantástico. A primeira vitória de um time pernambucano sobre um time do sul do país, que foi o Santa Cruz vencendo o Botafogo, os gols são de Martiniano, que aparece no livro como Tiano. Né? Então, era muito cedo, você não tinha como você conciliar as 2 coisas. O Pinho de Ouro, meu vizinho, eu estou aqui em Aldeia, né? Meu vizinho aqui do lado, ele é sobrinho de Tará e de Orlando Pinho de Ouro. A gente joga pelado aqui. Orlando Pinho de Ouro foi para o Rio jogar no Fluminense, mas o irmão dele, que é Humberto Viana, que é Tará, que é o maior artilheiro da história de Santa Cruz, ficou aqui na polícia, né? E prosseguiu até ser coronel junto com os irmãos. Então, a família toda jogava bola, mas você tinha um problema muito sério, porque a partir de um determinado instante, jogar bola não era mais sério, né? Então, isso acontecia sempre. E as exigências do futebol, acho que você, como historiador, como amante de futebol, você sabe, o futebol foi se tornando... Aqui em 64, foi quando o Duque no Náutico implantou os 2 horários de treino de futebol. Antigamente era um horário só, às vezes você aparecia para treinar. E Sócrates mesmo, ele só vai para o Corinthians, ele só sai do Botafogo quando ele está formado. Porque aí ele tinha cumprido a primeira parte dele e ele podia se dedicar ao futebol dito profissional. Hoje é praticamente impossível. Hoje eu não vejo, inclusive porque a própria residência médica hoje não são mais só 6 anos de curso. Para oftalmologia você vai ter mais 3 anos de residência, com mais fellow, vai para 10, 11 anos de profissão. Além do que, os médicos hoje em dia são tudo perna de pau. Mas então, assim, você não teve mais nenhuma notícia, mesmo de jogador que parou de jogar e foi tentar a medicina, isso não existe mais. Hoje o jogador... Não, só, nós temos um residente aqui na Fundação Santa Luzia que ele era atleta de salto com vara. Mas ele não consegue mais fazer atletismo porque é impossível. A residência ela ocupa o tempo todo, tem os plantões. Mesmo se ele quisesse prosseguir, você consegue, lógico, tem atividade, você tem uma pelada, você corre, você faz alguma... Eu tenho um colega meu oftalmo, eu tenho 57 anos, ele tem 57, ele é maratonista. Mas ele faz um preparo totalmente à parte, né? Mas com você exercer, você fazer o curso médico e você conseguir jogar bola nos padrões atuais, eu acho impossível. Não digo impossível porque o ser humano faz milagres de vez em quando, né? Agora, assim, Roberto, quando a gente pesquisa a história desses jogadores, o que a gente acaba encontrando é muito ligado à carreira futebolística, porque eles ficaram mais marcados como jogadores do que exatamente como médicos, né? Como é que foi esse trabalho de pesquisa para descobrir esse lado da medicina na vida desses jogadores?
Ou eu estou redondamente enganado e tem muita coisa, muita literatura sobre essa parte médica também? Depende, né? Depende, porque, por exemplo, Tostão ele é um gênio, né? Então, as pessoas, eu fico muito, assim, gostaria muito de escrever, falta tempo, eu tenho vontade de escrever muita coisa. Mas, por exemplo, Tostão, ele foi professor universitário. Então, ele não foi um simples médico, ele foi um formador de médicos, né? O nariz, a traumatologia e a medicina esportiva brasileira começam com o nariz. Ele não é um simples médico. Como eu falei, Martiniano Fernandes é um catedrático universitário, não é pouca coisa. Né? O Gilson Saraiva, ele passa um tempo em Oxford, na Inglaterra, e ele, pelo colégio de hematologia na Inglaterra, ele é um baita do hematologista, ele não é pouco, né? Ele tem muito trabalho publicado em congresso. A gente tem, por exemplo, o caso do Marcial, aí já muda, o Mário de Castro, porque também é difícil. Você na carreira médica, você tem o fato de você ser um bom médico, mas você ser um exponente da sua especialidade é um capítulo à parte. Mas eles são excelentes médicos. O Afonsinho tem um trabalho muito interessante com crianças no Rio. O Pedro Amorim foi dono de hospital na Bahia. E, assim, Carvalho Leite também, se bem que Carvalho Leite ele dividiu o tempo entre a medicina e o namoro com as misses, né? Ele era um grande namorador também. E quando a gente parte para... Por exemplo, tem um fato de um dos que não é jogadores, mas para mim era incrível, era o Gilberto Cardoso. O Gilberto tem uma clínica muito boa no Rio de Janeiro e ele conseguia conciliar com ser presidente do Flamengo e assistir o jogo de basquete, de vôlei, de futebol. Ele não perdia nada. Eu não sei, eu acho que o dia do Gilberto Cardoso tinha 34 horas. O Newton Paz Barreto, curiosamente, pernambucano. O Newton Paz Barreto, cirurgias de Ademir Menezes, a cirurgia de Leônidas do menisco, é ele que faz. Então, assim, são grandes profissionais. E se dividiam com a paixão que tinham pelo futebol. Então, assim, dentro do time, eu tranquilamente eu abriria um hospital e colocaria essa turma para trabalhar numa boa. Não tem nenhum deles assim. O Marcial foi um baita do anestesista. Mas tudo isso, Roberto, estava documentado ou vocês estão documentando isso pela primeira vez? Ou tiveram que falar com a família para conseguir essas informações justamente dessa biografia médica deles? Olha, veja, cada caso é um caso especial. O caso do Gilson, como eu disse, o Gilson Saraiva, ele foi meu professor, e eu tive a ajuda de Cristina Interaminense, que era minha colega de turma, hematologista, e ela me cedeu, eu fui na biblioteca aqui do EMOP, fiz pesquisa sobre ele, e Lucídio tinha 2 livros de Gilson Saraiva, e eu, por acaso, tinha encontrado um livro de Gilson quando ele esteve em Oxford, eu comprei no sebo, estava no sebo com a assinatura dele em 1973, e tipo, doutora Cristiana Almeida aqui, tinha sido colega de turma, então assim, você vai pegando. Tostão é propriedade pública, eu acho que todo mundo conhece a vida de Tostão, Afonsinho, Sócrates, eu acho que não tem muita coisa a falar mais. Atuais, sim. Aí sim, Martiniano Fernandes, o Lucídio, ele teve um contato muito grande com ele. Se o Lucídio não tivesse, seria muito difícil. Assim, o fato de nós dois sermos médicos abriu muita porta, porque quando a gente chega para falar, a pessoa diz, não, então a conversa fica mais tranquila de você ter. O Pedro Amorim teve a vida muito bem documentada em edições da Placar. Um certo trecho da vida dele, mas aparecia alguém na Bahia que tinha sido médico, que conhecia mais ou menos Pedro Amorim. E a rede, lógico, isso é um dos motivos também do livro ter demorado mais tempo. Né? Então, vamos ver, deixa eu ver aqui. O nariz foi complicado, porque o nariz, a parte mineira, quando ele deixa o futebol e quando ele vai para Minas, aí foi muita pesquisa de arquivo. A gente hoje tem pesquisador, ele tem a hemeroteca brasileira, e se você tiver muita paciência, minha esposa tem muita paciência comigo, né?
E assim a gente vai. Então você vai, e chega a determinados instantes, Marcelo, em que a gente tem que botar o pé no freio, porque é muita informação. Então, assim, a gente também definiu, olha, vai ter tanto número de páginas, a gente não vai se estender mais do que isso, porque a vida de nariz mesmo, nessa brincadeira de eu pegar informação, dava para muita coisa mais do que isso. Carvalho Leite tem muita coisa do Botafogo, e assim, eu e Lucídio, nós somos meio malucos, né? Então, assim, a gente lê tudo que cai de futebol na mão da gente, e aí de jornal antigo. Eu passei muito tempo na vida, o Lucídio também, no arquivo público aqui de Pernambuco, no jornal, não era hemeroteca, não era digitando, não era na internet, era jornal. Então eu tenho muita coisa fotografada, tudo que eu fotografava de futebol pegava e colocava. Então é um arquivo muito grande. Mas a gente também tem uma coisa que mudou nos últimos anos, Marcelo, eu acho que foi que a história no Brasil, a história do futebol, ela ganhou grandes livros, ela ganhou escritores maravilhosos, né? Pessoas fazendo pesquisas fantásticas, né? Portas se abrindo. A gente tinha uma literatura muito pequena, embora a gente tenha, eu tenho até essa parada aqui do lado, a gente tem um livro que é um dos 3 maiores livros da história da literatura brasileira. Eu sempre gosto de colocar, que é o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, pernambucano, embora todo mundo diga que não é, mas é. E assim, veja, esse livro do Mário Filho, ele junto com Casagrande Senzala, para mim, eles são 2 desafios de como eles conseguiram escrever isso. É muita informação. E assim, é muita informação condensada, porque às vezes você tem um parágrafo e que é quase um livro que o Mário Filho coloca. E a gente tem a sorte, você vira os curiosos, tanta coisa que você coloca, o Zé Renato, do lado de lá. Então, assim, veja só, história não tem. E eu acho que você é do mesmo jeito, a gente é meio fanático, né? Então, assim, a gente senta na mesa com o outro, 4, 5, 6 horas de conversa, e eu acho isso muito importante, por quê? Porque para muita gente, hoje está menos, mas para muita gente pode achar esquisito, mas acho que você dá para contar a história da humanidade nos últimos 130, 140 anos no futebol. E às vezes eu me coloco esse desafio, porque quando as pessoas começam a falar, elas dizem, mas futebol não tem nada a ver com isso. Eu disse, não, vamos lá, vamos pesquisar um pouquinho, Segunda Guerra Mundial e futebol. Tem, ixi. Ucrânia e Rússia e futebol. Sim. Clarice Lispector, ucraniana, morava lá perto de mamãe, aqui na Marcel Pinheiro, e o time aqui tinha um time israelita aqui no futebol pernambucano, que jogou o campeonato pernambucano um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na época que Hitler estava no poder. E eu faço isso, eu não sei se eu faço isso porque eu gosto muito, ou porque eu ficava às vezes chateado, quando, mesmo na época da faculdade eu ia falar de futebol, e chegava algum colega meu e dizia, pô, Roberto, isso é cultura inútil, Roberto, isso é inútil, isso não leva para nada. Né? E, por exemplo, aquele conto que, graças a você, foi escolhido no Estadão, ele conta a história da Hungria, da queda de Budapeste, o exílio de Sándor Kocsis. Então, assim, veja, eu acho que então, assim, é um desafio, e por quê? Porque o futebol, ele ultrapassa tudo. Ele é um esporte criado por aristocratas, que ganha a classe operária, é jogado em Formosa, China, Japão, Austrália, Nova Guiné, aqui em aldeia, aí em algum lugar está tendo pelada, pode não estar tendo carnaval, mas pelada está tendo, e você vê isso na alma das pessoas, né? É algo apaixonante. E esses jogadores que estão na equipe, você imagina, na época, todo o preconceito, a maioria deles, né, Tostão já é um pouquinho fora, mas o preconceito que era para Mário de Castro, para o Martiniano, jogarem futebol num tempo em que isso daí era coisa de malandro. Roberto, conta para todo mundo aqui, quem quiser comprar o Seleção de Jaleco, faz como, hein? Que vão começar a me perguntar, já pergunto para você. É só entrar no site da editora Livro Rápido, aqui de Recife, bota Livro Rápido, vai aparecer Livro Rápido, vai ter vendas online, faz o pedido e o livro segue. Esse foi outro desafio para a gente, né, Marcelo? Porque você sabe que não é só escrever livro, distribuir livro no Brasil também é uma aventura.
E a recomendação é ler um trecho de 8 em 8 horas, é isso? Exatamente. Né? A prescrição é ler um capítulo de 8 em 8 horas, aí termina rapidinho. Aqui essa ideia genial, Seleção de Jaleco, Lucídio José de Oliveira e o Roberto Vieira, que eu conversei aqui. Agradeço, o meu está autografado pelos dois. Já vai para a minha estante aqui de livros de futebol e eu vou colocar junto com o do Náutico, que eu tenho aqui, do Roberto. Roberto, obrigado pelo presente, obrigado pela entrevista. Né? O Náutico, né? Vamos falar do Náutico? Como está o Náutico? O Náutico, aqui todo mundo está dizendo que esse ano o campeão vai ser o Retrô. O Retrô ganhou do Náutico, ganhou do Santa, ganhou do Sport. Mas aqui tem um tabu, né? Nos últimos 100 anos, o time que é campeão no ano terminado em 1 é bicampeão no ano terminado em 2. E 2021 foi do Náutico. Então a gente vai ser bi. Olha só, vou te cobrar isso depois. Muito obrigado. São 100 anos, cara. Obrigado pela conversa. Abraço imenso, obrigado e, a todos. Agora eu vou provar aqui no programa que não é só o Roberto que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e a gente vai ver agora. Obrigadão.